Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e tenho a alegria de trazer para vocês hoje um pouco mais de informação, conteúdo, degustações, conhecimento sobre os vinhos do Vale do Rhône. Uma região muito especial, uma região incrível que já começamos a estudar na aula passada e hoje vamos adentrar as apelações controladas. Eu até coloquei aqui na aula para vocês como apelações de origem para provocar vocês. Porque, na verdade, o termo correto seriam indicações geográficas dentro dos conceitos de indicações geográficas. Na França, a gente já vai revisar isso. Na França, a gente tem a principal, né, indicações, as principais indicações geográficas são apelações controladas ou apelações protegidas, que são sinônimos, a gente já vai ver tudo isso. Certo? Então nós vamos falar sobre as apelações do Vale do Rhône. Na aula passada a gente começou a entender o macro do Vale do Rhône. Hoje nós vamos avançar um pouquinho nas apelações. E vamos degustar dois vinhos de duas apelações diferentes, comparando uma apelação mais regional com uma apelação cru, que são as apelações mais valorizadas, mais conceituadas. Mas hoje, gente, já assim, ó, já pega papel, caderno, né? Eu sempre sugiro para vocês um caderno de anotação. Porque hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa que pouca gente ensina e que deixa vocês confusos no Vale do Rhône, que é começar a entender exatamente essa estrutura de apelações do Vale do Rhône, porque a gente tem quase 30 apelações e as pessoas ficam meio confusas ali dentro. Vou simplificar a vida de vocês hoje para ficar mais fácil, tá? É simples, mas a gente vai só organizar para ficar mais fácil vocês entenderem, ok? Então sim, então podem se preparar. Tá? Os vinhos estão perguntando que nós vamos degustar hoje. Nós iremos comparar dois vinhos, duas apelações controladas, que vai ser um Côte du Rhône e um Châteauneuf du Pape. E eu vi que alguns de vocês falaram que já degustaram alguns desses vinhos, que é La Fiole, que é um produtor bem importante, né, um comerciante bem importante, e que tem uma tradição, tem três vinhos e tem uma tradição interessante lá no Vale do Rhône. E alguns colocaram que já provaram esse vinho, não gostaram tanto, alguns colocaram, né, o Cássio estava falando que provou o Côte du Rhône, não achou tão interessante, achou um pouco caro, que não entregava tanto. Já vi que a Jimenez falou que provou o Chateauneuf du Pape e gostou bastante. Então nós vamos provar esses dois, vamos ver o que eles entregam ou não, então depois a gente dá uma olhadinha na questão do preço. Aliás, depois se vocês quiserem já me trazer quanto que vocês pagaram aí nesses vinhos, certo? Depois a gente faz uma comparação. Mas antes vamos voltar e vamos ter aqui uma introdução. Vamos repassar aqui nossa introdução do Vale do Rhône para a gente entrar nas apelações. A gente parou na aula passada exatamente na estrutura de apelações. A gente entrou nos macrofatores de terroir. Aqui um slide com uma rápida revisão sobre esses fatores de terroir do Rhône. Então a gente vai ver com um pouco mais de calma o norte e o sul, então com apelações diferentes, mas com perfis diferentes, por isso até que eles separam, né? Perfis bem diferentes do norte e do sul. No norte vai predominar a caça Syrah para tintas, vão ter algumas brancas. No sul vai predominar para tintas principalmente a Grenache, entrando no corte Syrah, Mourvèdre, Carignan, Cinsault e algumas outras, também algumas uvas brancas. De modo geral, a gente vai ter um clima moderado no norte. Aliás, a gente vai ter um clima continental moderado no norte, depois vamos ter um clima mais mediterrâneo no sul. A gente vai ter o vento Mistral, que vai cruzar toda a região. E aí agora, quando a gente vai entrando nas apelações, a gente vai começar a separar um pouquinho o quanto tem mais ou menos influência. A gente vai ver que para o norte a gente vai ter um pouco mais de inclinação. A gente vai ver que para o sul a gente vai ter algumas áreas mais planas. Depois, conforme a gente vai indo para o leste, um pouco mais de altitude. Uma variação grande de solos. No norte a gente vai ter o subsolo aí com granito. E a gente vai ter, né, os perfis superficiais com uma mistura de uma areia, um pouco de xisto, até um pouco de calcário.
né? Até um pouco daquela mica, né? Aquela areia calcária, com um pouco de aqueles pequenos cristalzinhos reluzentes. A gente tem aí a composição de solos até com predominância, principalmente do subsolo granítico, até alguma areia granítica bem presente. No norte, quando a gente vai indo para o sul, a gente vai tendo solos já um pouco mais com presença de pedra, né? Os galets, ou os galês, né? A gente tem aquela presença de um pouco mais de areia, até um pouco de argila, um pouco de calcário, mas vai mudando bastante o perfil. E a gente viu que o Vale do Rhône ele é bem ensolarado, tem bastante sol, tanto no norte quanto no sul. Conforme a gente vai vindo para o sul, mais sol e um pouco mais de calor, inclusive. Tá, mas vamos organizar. E só relembrando que a gente está falando do Vale do Rhône. O Vale do Rhône fica exatamente na França, é uma dessas macro-regiões francesas super importantes, super valorizadas, e tem alguns dos vinhos mais valorizados e conceituados do mundo. E a gente está nessa posição aqui. Eu vou voltar algumas vezes nesse mapa para a gente lembrar que quando a gente fala do Vale do Rhône, exatamente quando a gente está falando de norte e do sul, o Vale do Rhône está aqui marcadinho em verde. Então a gente faz um corte mais ou menos aqui na metade, principalmente passando aqui o Diois. Já vou explicar para vocês, certo? Eu estou usando alguns termos aqui, a gente já vai aprofundar, tá? Norte, sul, Diois e outros, calma, a gente já vai chegar lá. Mas a gente pode ver que o norte é um pouco mais estreito e comprido. Então a gente pode sempre pegar aquela referência de Lyon a Avion, que é o Vale do Rhône. O norte é um pouco mais estreito e comprido, e a gente vai chegando, conforme vai chegando aqui, mais entre o norte e o sul, a gente vai ter uma área leste super importante, que é o Diois, já vou mostrar e explicar para vocês. Mas quando a gente vai para o sul, essa área de vinhedos cresce bastante, e aí a gente tem uma amplitude maior entre leste e oeste, porque as cadeias de montanha, principalmente do Maciço Central e dos Alpes, né, o começo dos Alpes aqui, começam a ficar um pouco mais, se alargar um pouco mais. Aliás, se chama Vale do Rhône exatamente por isso, porque tem um rio bem no fundo desse vale chamado Rhône. Então dá o nome, toda essa macro área, vamos chamar assim, ou toda essa mega área aqui, que está marcadinha em verde, é o Vale do Rhône. E atenção para alguns pontos interessantes aqui, porque a gente vai ter, indo para o oeste, já chegando aqui, o Languedoc-Roussillon, certo? O Languedoc já está aqui. E aqui vocês estão vendo marcadinho em rosa a Provence. Então a gente já tem a Provence aqui logo em seguida. Certo? Então o Vale do Rhône faz essa fronteira de regiões entre mais para o sul o Languedoc-Roussillon e a Provence. Mas a gente vai ter vinhos muito distintos aqui. E aí, a gente finalizou a aula passada exatamente nas apelações francesas. E essa é a estrutura de apelações, ou na verdade, de indicações geográficas da França. Então a gente tem os vinhos mais genéricos, os chamados Vins de France, que são vinhos que vêm de qualquer área da França, sem indicação geográfica nenhuma, vinhos bem amplos, bem genéricos, dizendo, olha, é vinho francês. E depois a gente tem os IGPs, que diz o seguinte, olha, esses vinhos vêm de uma determinada área. Mas normalmente, quando o vinho é classificado como IGP, é uma área grande, é uma área ampla, é uma área com muitas uvas autorizadas, e não tem muitas regras de produção. Ele só está dizendo que o IGP está dizendo, olha, o vinho vem daquela área específica. E normalmente essa área pode ser uma área grande, uma área maior, né? Pode ser uma área um pouco mais ampla. Está dizendo, olha, o vinho vem daquela área. Quando a gente vai para o topo da pirâmide, que são as apelações na França, certo? Que são, na verdade, as indicações geográficas, são aquele conceito de que na França a gente vai chamar de apelações de origem controladas, ou apelação de origem controlée. São AOCs, são apelações controladas, são de áreas menores, com regras mais rígidas, tanto para uvas quanto para produção, que normalmente na França são os melhores vinhos, os vinhos mais conceituados, são os vinhos mais
valorizados. Só que o que acontece no Vale do Rhône? No Vale do Rhône, a gente tem muitos vinhos de apelação. Só que essas apelações, elas são de áreas menores ou de áreas maiores. Então a gente vai entender que esse é um ponto super importante, que dentro das apelações, a gente tem IGP no Vale do Rhône, já vou mostrar para vocês, mas que não são protagonistas. Os grandes protagonistas são as apelações controladas. Aliás, um ponto importante, tá, gente? Apelações, vocês podem encontrar os dois termos hoje, quando a gente fala de França, tanto AOC quanto AOP. Tanto apelação de origem contrôlée quanto apelação de origem protégée. Por quê? Porque AOP é como a comunidade europeia chama. E AOC é como a França chama. Então, mas é a mesma coisa. Tá? São termos sinônimos. Vocês podem encontrar, tanto então, resumindo, né, ou abreviando, AOC e OAP são a mesma coisa. Tá? Então, mesma coisa. Eu escrevi a maior parte da aula como AOC, mas se vocês encontrarem como AOP, também é sinônimo. Tá? Então, inclusive, os produtores eles podem escolher como eles vão escrever, sem nenhum problema. Mas quando a gente entrar nas apelações, a gente vai vendo com um pouco mais de calma. Certo. Mas aqui, dentro das apelações do Vale do Rhône, a gente tem apelações mais amplas, mais genéricas, como, por exemplo, os Côtes du Rhône são apelações. Ou seja, Côtes du Rhône já é uma apelação, já é uma OAC. Só que uma OAC que eles chamam mais regional, porque ela é um pouco mais ampla. Permite um pouco mais de uvas, tem um pouco maior de área geográfica, onde a qualidade não é um grande destaque. Vai oscilar muito a questão de qualidade. Depois a gente vai ter outra AOC, chamada Côtes du Rhône Village, que são áreas dentro dos Côtes du Rhône um pouco mais específicas, que daí já tem uma regra um pouco mais rígida. E depois a gente vai ter algumas áreas desse Côtes du Rhône Village que vai poder colocar o nome do vilarejo. Já vou explicar para vocês com um pouco mais de calma. E depois nós temos os crus. Só que o que acontece? Todas essas classificações são apelações. Ou seja, estão no topo da pirâmide. Só que comparar, por exemplo, um Côtes du Rhône com um Châteauneuf du Pape são apelações. Tanto Côtes du Rhône é uma apelação, quanto Châteauneuf du Pape é uma apelação. Só que Châteauneuf du Pape é uma apelação cru. É uma apelação menor, com regras mais rígidas, controle de produção maior, aonde o preço dos vinhos também vai ser maior. Legal. Vamos começar a organizar isso dentro do Vale do Rhône. O que é importante falar é que Côtes du Rhône Village, Côtes du Rhône Village com o nome da vila e os crus são todas apelações. Estão no topo da pirâmide, mas com perfis diferentes. Okay? Então, sempre que está o termo apelação, a gente está no topo da pirâmide. Okay? Mas a qualidade vai oscilar bastante aqui. Tá. Ok, vamos avançar. Então, o que a gente tem aqui, antes de entrar nas apelações, o que a gente tem no Vale do Rhône de indicações geográficas, as IGPs? A gente tem várias, mas elas não são o maior destaque. Inclusive, se a gente pegar aqui, mais ou menos aqui de Lyon, que está mais ou menos aqui, ó, vamos aumentar aqui, vamos dar um zoom aqui. Então, Lyon, a gente tem mais ou menos aqui de Lyon e descendo. Aliás, deixa eu dar um zoom maior aqui, ó. Aqui vai ficar melhor para vocês verem. Então, pegando mais ou menos aqui de Lyon até mais ou menos aqui Avion está mais ou menos aqui, ó. Aqui. Então, aqui, onde a gente tem o Vale do Rhône, mais ou menos aqui. Opa, deixa eu marcar melhor aqui. Opa, vai ficar melhor para vocês verem. Então, aqui, mais ou menos aqui, que a gente tem o Vale do Rhône, a gente tem várias IGPs. Então, tem uma bem grande, vocês estão vendo aqui, chamada Méditerranée, que é uma IGP bem ampla, que é toda essa área rosa aqui, e tem várias outras IGPs aqui. IGPs são as indicações geográficas, ou seja, é um nível abaixo das apelações. É mais raro, não é
não é, um pouco mais difícil da gente encontrar, principalmente no Brasil, os vinhos de IGP do Vale do Rhône. Porque, na verdade, esses IGPs são áreas mais amplas. Inclusive, se vocês pegarem aqui os Pays d'Oc, uma parte deles, inclusive, do Pays d'Oc, o famoso Languedoc-Roussillon, adentra até aqui a parte do Rhône. Estão vendo aqui laranja os Pays d'Oc. O que acontece com os IGPs? Que até a gente não vai dar tanta atenção hoje, porque as apelações do Rhône são grandes protagonistas. Os IGPs, de modo geral, acabam os produtores usando para uvas diferentes. Por exemplo, no Vale do Rhône a gente não tem castas internacionais muito famosas, como por exemplo Cabernet Sauvignon, Merlot, a gente não tem Cabernet Franc. Então, os produtores, quando querem produzir com essas variedades ou outras variedades francesas, autóctones, que não estão autorizadas nas apelações, eles classificam os seus vinhos como um IGP. É mais fácil porque os IGP são mais amplos. Não significa que não tenha qualidade, então é isso. Sempre a gente tem que lembrar que o produtor vai fazer a diferença, né? Mas é sempre legal a gente falar, porque o vinho é IGP, a qualidade pode ser menor. De modo geral é, mas produtor pode fazer diferença. Bons produtores podem fazer bons vinhos IGPs. Só que no Rhône as apelações elas são tão valorizadas, elas são tão prestigiadas, que o que acaba acontecendo é que os grandes protagonistas são as apelações. Porque o que acontece com os IGPs, de modo geral, são vinhos de maior volume, as regras são mais flexíveis, as variedades, de modo geral, são muito mais permitidas. Então, são vinhos para muito mais, para a questão de um preço menor e um volume maior, necessariamente qualidade. Porque o grande destaque dos Vales do Rhône, com certeza, vão ser as suas apelações, as suas AOCs. Agora, para tudo, ó, você tem que prestar atenção. Fala sério aqui, tá? Pega agora o caderno, pega a caneta, que aqui é super importante para começar a entender as apelações do Vale do Rhône. Super importante, tá? Porque isso pouca gente explica para vocês e isso vai ajudar vocês a entender esse conceito do Vale do Rhône. Tá? Então, para tudo, toma um gole d'água agora, dá aquela respirada, porque aqui é super importante. Vamos lá. Quando a gente fala Vale do Rhône, e até vou trazer aqui, né? Vou trazer esse mapa, esse gráfico aqui para vocês lembrarem, tá? Vou trazer esse gráfico aqui, ó. Que são as áreas, as macro-áreas francesas. Bem no meinho da França lá, vocês estão vendo amarelinho, né? Entre Beaujolais no norte e a Provence bem laranja no sul, a gente tem o Vale do Rhône marcado em amarelo. O Vale do Rhône é exatamente essa macro-área aonde tem um rio cruzando, literalmente de norte a sul, e que a gente vai estar entre duas cadeias montanhosas importantes, né? Os maciço central da França, e a formação do começo dos Alpes. Isso toda essa macro-área, é o que a gente chama de uma macro-área geográfica de Vale do Rhône. Então, quando a gente fala, agora voltando para esse gráfico aqui, quando a gente fala de Vale do Rhône ou Vallée du Rhône, é tudo que está nessa macro área. Então, quando a gente fala os vinhos do Vale do Rhône, qualquer vinho que venha dessa macro área. Tanto IGP, quanto as apelações, enfim, tudo é Vale do Rhône. Agora, quando a gente vai falar das apelações, a gente tem que começar a separar um pouco mais. Por quê? Porque o Vale do Rhône, ele começa a ganhar destaque desde os anos ali, mais ou menos 1600. Aonde tinha os vinhos produzidos, 1600, né, gente? Aonde os vinhos produzidos em encosta eram mais valorizados. 1600. A gente está falando aí de, né, muitos anos, de alguns séculos depois. E esses vinhos produzidos em encosta nessa região, principalmente aqui no Rhône Norte, eles chamavam de côtes do Rhône. Côtes do Rhône era, ou seja, as encostas do rio Rhône.
que com o passar do tempo, porque na verdade a gente tinha aqui bem pertinho aqui de José, mais ou menos aqui, a gente tinha um pequeno vilarejo, que se chamava Coton. E esse vilarejo começou a, né, a ter notoriedade pelos seus vinhos, aí começou a ganhar uma conotação importante. A gente vai ter alguns duques aí que vão começar a dar destaque para esse nome, Coton, Coton. Até que eles começam a organizar. Por quê? Porque esses vinhos começam a ter um nome, uma conotação importante. Pô, Coton, 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 Coton. E eles começam a tentar organizar isso. E eles criam essa citação desses vinhos que eram locais aqui, principalmente do Rhône Sul, e começam a marcar, bom, mais ou menos ali de Avignon até lá, né, um pouco antes de Lyon, né, que a gente vai ter Viana, como os vinhos chamados, entre aspas, de Côte Rhône, ou seja, seriam as encostas do Rhône. Só que o que começa a acontecer? O Vale do Rhône começa a ganhar essa conotação. Então, os vinhos, né, que eles chamam, né, as Les Côtes Rhônes, as encostas do Rhône, porque é um rio, né, então um rio que faz essa cadeia montanhosa, essas cadeias de inclinação, encostas, começam a ficar muito famosos, muito conhecidos aí pelo mundo. Só que o que começa a acontecer? Quando a gente chega a 1900, a gente já tem o conceito Vale do Rhône muito prestigiado, o conceito Côtes do Rhône muito prestigiado. E aí, o que eles fazem? Eles começam a brigar pelas apelações de origem controladas. E isso vai acontecer a partir de 1930, mais ou menos. Aonde principalmente produtores de Châteauneuf-du-Pape, que a gente já falou na aula passada, né, que Châteauneuf-du-Pape, né, ganha um destaque muito grande com a chegada do papado aqui, que vai ficar algumas décadas aqui importantes, vai ficar alguns anos importantes aqui. Então ganha uma conotação muito importante. Então eles começam a brigar, tanto que o conceito de apelação controlada na França vai nascer em 1936, principalmente por influência de Châteauneuf-du-Pape. Mas então, o que a gente está falando? Que os vinhos do Rhône estão muito famosos e um conceito chamado as encostas do Rhône, ou seja, as Côtes Rhônes, muito famosas. E aí, quando entra o conceito de apelação controlada das AOCs, eles começam a organizar isso. Dizendo, não, peraí. Todo mundo vai querer usar o nome Côte Rhône, todo mundo vai querer começar a usar o nome Châteauneuf-du-Pape. Então, em 1936, eles começam a organizar essa ideia das apelações controladas. Então, o Vale do Rhône, hoje, a gente pode dividir em algumas macro-áreas, que é aqui. Então, esse é um mapa. Aliás, eu coloquei esse mapa para vocês lá, no material bem grandão, para vocês poderem olhar com um pouco mais de calma, tá? Que é o seguinte, todas essas áreas aqui demarcadas, que vocês estão vendo, pertencem ao Vale do Rhône. O Vale do Rhône, né, ou Vale do Rhône, ou seja, toda aquela macro área, tudo que a gente tem de vinhos produzidos aqui. Quando a gente fala de apelações, então começaram a fazer as separações, ou seja, as áreas demarcadas. As primeiras áreas demarcadas que surgiram, e uma das primeiras, inclusive, foi a área de Côte Rhône. Então, Côte Rhône, a área principal, ó, presta atenção. A área principal de Côte Rhône, vocês estão vendo aqui, marcada em vermelho mais escuro, que pega de Avignon, pega boa parte aqui do Rhône Sul e praticamente todo o Rhône Norte. Então, a gente faz uma separação aqui, ó, entre o Sul e o Norte. Lembrando que o Norte pode ser chamado de setentrional, o Sul pode ser chamado de meridional. Também a gente vai encontrar muito isso na literatura. Claro, fatores geográficos bem diferentes, mas tudo isso que vocês estão vendo marcado em vermelho escuro foi a área que foi demarcada, ou seja, uma apelação controlada como Côte du Rhône. Então virou uma apelação em 1936. Então Côte Rhône, que na verdade foi autorizado, se não estou enganado, foi em 1937. Virou uma apelação controlada. Então tudo que vocês estão vendo aqui marcado em vermelho escuro, tanto no Rhône Norte quanto no Rhône Sul, né, Rhône Sul e Rhône Norte, são as apelações de Côte du Rhône.
Então, aquele conceito que nasceu lá em 1600, ele vira em 1937 uma apelação controlada. Que aí vai ter diferentes métodos de produção, enfim, são vinhos mais amplos, até hoje essa apelação ela é válida. Mas ok, só que algumas áreas dentro de Côte du Rhône, que são essas áreas vermelhas escuras aqui, são áreas mais destacadas, mais valorizadas, que ganham uma apelação própria. Somente aqui dentro dessa área Côte du Rhône, que são os crus de Côte du Rhône, ou os crus do Rhône, como eles chamam hoje. E aí a gente vai ver que a gente vai ter no Rhône Norte Côte-Rôtie, Condrieu, Château-Grillet, Saint-Joseph, Hermitage, Creuse-Hermitage, Cornas e Saint-Péret. Que estão marcadinhos, inclusive, nesse mapa aqui para vocês. E o que acaba acontecendo? Normalmente são umas áreas um pouco maiores, normalmente é um vilarejo ou um vilarejo um pouco maior, que ganha uma apelação própria pelo nível de qualidade, pelo grande destaque. Quando a gente vem para o Rhône Sul, dentro da área de Côte du Rhône, a gente tem algumas áreas que também se destacam e viram apelações cru exclusivas, como, por exemplo, Châteauneuf-du-Pape, né? Como Tavel, Lirac, né? A gente vai ter algumas Gigondas, né? Vaqueras, tem algumas áreas aí que ficam super destacadas e viram crus. Elas estão dentro de Côte du Rhône, mas como aquela área ela é tão destacada, ela ganha uma apelação própria e vira um cru, que eles chamam de cru. Mas aí o que ele muda? O produtor muda, ele não vai mais produzir Côte du Rhône. Ele pode ainda produzir, Marcelo, Côte du Rhône dentro dessa área. Por exemplo, eu posso lá em Côte-Rôtie, por exemplo, produzir Côte du Rhône? Pode, não tem nenhum problema. Só que se tu lá tem um vinho que é muito mais valorizado, chamado Côte-Rôtie, tu segue as regras de Côte-Rôtie e vende um vinho que vale 5, 10 vezes mais do que Côte du Rhône. Até aqui tudo ok? Conseguindo entender? Então, essa área em vermelha, que ganhou o conceito de Côte du Rhône, ganha uma apelação. Com o passar do tempo, algumas áreas vão se destacando e ganham uma apelação exclusiva para áreas menores, que aí vão ter os chamados cru. Mas prestem atenção que eu até aqui, eu falei dos Côte du Rhône e eu falei das apelações cru que tem dentro do Côte du Rhône, que são as mais famosas. O conjunto, aqui que está demarcado como Côte du Rhône, são os mais famosos, são os mais importantes do Rhône, com certeza, disparado. E os crus do Rhône aqui estão aqui dentro. Só que, percebam, vamos dar uma limpada aqui. Primeiro eu vou traçar aqui de novo a separação do Rhône Norte do Rhône Sul. Tá? Aqui é Norte e aqui é Sul. Ok? Mas percebam que no Rhône Norte, a gente tem aqui no Oeste uma área que está em rosinha mais claro, que pertence ao Vale do Rhône, mas não está dentro da área geográfica das Côte du Rhône, que são as famosas, né, de Oá. Assim como no Rhône Sul, a gente tem em volta, que a gente chama, né, na periferia da área Côte du Rhône, a gente tem áreas de vinhedos importantes que não estão dentro da Le Côte du Rhône, das encostas do Rhône. Tá, mas isso produz vinho? Produz. E, inclusive, tem apelações próprias para elas. Só que, muitas vezes, essas apelações, elas ficam um pouco mais à sombra das apelações que estão dentro do conjunto da Le Côte du Rhône. Claro que são as mais famosas. Então, aqui, para a gente já começar a falar, começando as apelações, pelas apelações fora da Côte du Rhône, porque a Côte du Rhône é a mais importante, a gente vai olhar com mais calma, né? A gente vai olhar com um pouco mais de atenção essas apelações, para a gente começar a entender um pouco melhor. Mas aqui, vamos lá. Aqui no Rhône Norte, a gente tem essa área aqui um pouco mais para o oeste. O que a gente tem para o oeste? Lembra sempre, a gente tem o começo das cadeias montanhosas dos Alpes. Logo em seguida aqui a gente já tem a fronteira com o Mont Blanc,
né? Uma fronteira da França com a Itália. A gente já tem o começo dos Alpes suíços, a fronteira da França com a Suíça. Então, essa área aqui, rosinha, vocês estão vendo aqui, marcadinha, é a famosa área, ou uma área que ganha um pouco mais de destaque, chamada de DIOA. Essa área aqui, então, que pertence ao Rhône Norte, mas fora da Côte-Rhône, é a famosa área das DIOA. DIOA, na verdade, são 4, aqui dentro a gente tem 4 apelações. São essas 4 apelações aqui. Não pertencem à Côte-Rhône, mas são apelações próprias, independentes. Nível de qualidade aqui vai oscilar bastante. O que acontece aqui nas DIOA? São vinhedos de maior altitude, são vinhedos aonde vai ter um frescor muito maior, aonde são áreas mais frescas. Então, o grande destaque para as uvas aqui vão ser as uvas brancas ou uvas tintas um pouco mais precoces, com alguma coisa principalmente de Pinot Noir vai aparecer aqui. A gente vai ter algumas coisas aqui interessantes que vão começar a acontecer, que vão começar a aparecer, como a própria Gamay, alguma coisinha de Syrah, que é protagonista aqui no Rhône Norte, mas né, Syrah de clima mais frio, mas principalmente as uvas brancas, como as Clairette, as Muscat, a Ligoté, enfim, né, a Muscat vai aparecer bem, a famosa Muscat Grand Petit Glan. Então, né, Petit Blanc, que são super famosos, assim, vinhos com muito frescor. Então, quais são as 4 apelações que a gente tem aqui no DIOA? A gente vai ter o famoso Clairette de Die, né? DIOA por quê? Porque tudo termina com Die. Die, são as áreas do Die, né? Então, por isso eles chamam de DIOA. Ou seja, DIOA seria o plural de Die. Então, primeiro, Clairette de Die, que é um espumante, tanto método ancestral quanto método tradicional, com no mínimo 75% de muscat. Depois, a gente vai ter o Cremant de Die, que faz parte dos conjuntos de Cremant da França, tá? Que também vem dessa área aqui. Só que Cremant, o que muda? É espumante somente método tradicional. A gente vai ter uma aula só para falar de Cremant, um pouco mais de atenção. Mas, então, o Cremant, então a gente tem Cremant no Vale do Rhône, tá? Fica fora das Côte-Rhône, mas que é super importante, que é o Cremant de Die. Que normalmente, que essa uva branca aqui chamada Clairette, ela é uma uva bem importante, né? É uma uva bem importante. Algumas pessoas chamam de Clarette, enfim, vai ter algumas conotações, mas essa Clairette aqui é uma uva bem importante, uma uva branca com uma acidez super alta, um caráter cítrico bem importante. Então ela é muito cultivada aqui. E ela é uma uva que tem um bom rendimento, ela é bastante resistente ao frio, então é uma uva bem cultivada. Então essas duas apelações, tanto Clairette de Die quanto a Cremant de Die, são áreas ou são apelações para espumantes. Só que a gente tem mais 2 apelações aqui no DIOA. Deixa eu limpar isso aqui, tá cheio de risco. Tem mais 2 apelações aqui que são para vinhos tranquilos. Que a gente vai ter os Coteaux de Die, que aí vai ser 100%, são vinhos brancos tranquilos, 100% com a Clairette, né? E aí a gente vai ter Coteaux de Die um pouco mais aqui, né, já com mais altitude, já subindo a cadeia montanhosa dos Alpes. E aí, como a Clairette é um pouco mais resistente, né, a Clairette é um pouco mais resistente ao frio, ela é mais cultivada. E a gente vai ter Chantilly em DIOA, que aí a gente vai ter vinhos tranquilos, a gente vai ter vinhos brancos, rosés e até tintos, que é uma área que a produção fica um pouco mais aqui para o oeste. A gente está falando aqui, se a gente pegar Cornat, a gente está mais ou menos a 50, pouco mais de 40 quilômetros aqui de Cornat, tá? Que é uma das apelações importantes, umas áreas situadas importantes. Chantilly em DIOA, então a gente vai ter vinhos brancos, rosés e tintos tranquilos, e aí a gente vai ter aqui aparecendo alguma coisa de uvas tintas também. Tá? Mas sempre privilegiando a questão do frescor. Acidez mais alta, vinhos mais frescos. Muitas vezes essas notas aqui aparecem um pouco mais, uma nota de um herbal um pouco mais fresco. Notinhas terrosas. Quando aparece o perfil de fruta, falando dos tintos, um pouco mais caráter da fruta fresca, muito fresca, né? Aquele caráter de um morango, aquele caráter de uma framboesa muito fresca, uma cereja ácida. É o perfil. Chega um pouco no Brasil, os Cremant de Die são um pouquinho mais famosos, que fazem parte desse conjunto dos Cremants da França, mas são importantes. Então tá aqui, tá? A gente está vendo que não está marcadinho dentro da área do Côte-Rhône, mas é uma área importante com 4 apelações bem interessantes. A Aline perguntou a questão do nível de qualidade. Oscila,
oscila bastante, mas são vinhos com um pouco menos de volume e com a qualidade, vamos lá, se pegasse a média, aí são qualidades médias. Oscila um pouco, alguns vinhos mais simples, alguns vinhos um pouco mais complexos. Mas aí vai depender muito sempre de produtor. Chega um pouco no Brasil, alguma coisa tem chegado no Brasil, mas oscila muito. Né? Os crema são mais conhecidos de modo geral. Né? Os claret são um pouquinho mais... Estão ganhando um pouco mais de espaço. Lembrando que são regiões mais frias. Mas a gente tem algumas coisas interessantes que vão chegando. São áreas com maior altitude. Então sempre vai privilegiar um pouco mais essa questão do frescor. Certo. Vamos avançar. Daqui a pouco a gente vai fazer a degustação para comparar duas apelações de Côte du Rhône. Depois, falando das apelações. Então a gente agora está no Rhône Sul, onde a gente tem um conjunto de apelações periféricas que tem menos destaque que a área principal, né? Aqui é vermelho escuro, vocês estão vendo que é a Côte du Rhône. E de modo geral, vão oscilar em qualidade, mas principalmente a gente vai ter uma produção de vinhos muito parecida com o que a gente tem no Rhône Sul como um todo. Então, mesmo a gente falando aqui, né, de apelações, são apelações, como o caso de Ventoux, que antigamente chamava de Côte Ventoux, né, Grain de Mar, que antigamente eles chamavam de Coteau de... como é que era o nome? Era Coteau de Trocazan, né? Não, de Tricazan, Coteau de Tricazan. Agora já chamam só de Grisan de Mar. Então a gente vai ter várias produções muito parecidas com o que a gente tem dentro da área de Côte du Rhône. Com uvas parecidas, enfim, vai oscilar um pouquinho conforme vai vindo mais para o sul. E isso aqui a gente até pode pensar como uma ideia para o próprio Vale pro Rhône Sul, que conforme a gente vai vindo mais para o sul, de modo geral, os vinhos tendem a ficar um pouco mais alcoólico, a gente tem bastante insolação nessa área. Conforme a gente vai vindo mais para o leste, a gente vai tendo um pouco mais de altitude, então vai ter vinhos com um pouco mais de frescor. Então a gente vai oscilar muito mais com uvas parecidas. Então a gente vai ter aqui alguma coisa de Syrah, mas principalmente a Grenache, a gente vai ter a Mourvèdre. Aliás, a Mourvèdre, gente, é uma uva que ela durante muito tempo ela foi uma grande protagonista no Rhône, principalmente aqui no Rhône Sul. Só que com a filoxera, em final de 1800, né, aquela ideia da reconversão das videiras e tudo mais, que a filoxera devastou boa parte das videiras do Rhône, quase 50% das videiras do Rhône foram devastadas. Então teve que se replantar as videiras. E a Mourvèdre foi uma das videiras que teve muita dificuldade de se adaptar ao porta-enxerto, porque essa é a técnica que se usa para combater a filoxera. Né? Então, na verdade, tu não extingue a filoxera, tu convive com ela. Então se coloca um porta-enxerto, um cavalo de videira americana, que é onde vai ter a raiz, e tu coloca o restante da videira vitis vinifera. Só que a Mourvèdre teve muita dificuldade, demorou muito tempo para eles entenderem como lidar com ela, então ela perdeu muito espaço, principalmente no Rhône Sul, para outras uvas, como a própria Grenache, a Cinsault, a própria Syrah. Então a gente vai ter um conjunto de diferentes variedades aparecendo aqui. Mas é legal vocês saberem que tem essas apelações mais periféricas, que elas são, né, têm ganhado um certo destaque, né, fora da Côte du Rhône. Legal. Agora vamos entrar no que é mais importante. Eu vou responder algumas perguntas de vocês que vocês trouxeram aqui rapidamente, antes da gente entrar na Le Côte du Rhône. A Lilicia perguntou a questão da qualidade, né? Essa questão da qualidade das DOA oscila bastante, tá? Chegam no Brasil muito caros. Os vinhos, o que eu gosto mais de todas as apelações ali de DOA? Como tem mais altitude, os vinhos brancos acabam tendo um destaque um pouco maior. Né? Eu não gosto dos vinhos tanto com tanta altitude como quando a gente vai ali para Coteau de Oá, não gosto tanto. Né? Eu gosto dos vinhos que ficam um pouco mais frescos, até os vinhos um pouco mais leves do que os vinhos que eles tentam ter um pouco mais de intensidade. Os cremants vão muito bem, só que são um pouquinho mais caros também, tá? Cuidado, são um pouquinho mais caros. A
A Aline falou que é Cotô de Tricastan, sim, né? Que já mudou o nome. Professor, uma rápida explicação sobre método ancestral e método tradicional. A gente teve várias aulas aqui sobre espumantes, tá? Então eu falei bastante, ok? Mas de modo geral, o método ancestral vai ter uma única fermentação que vai acontecer e vai ter um pouco menos de gás, vai ter normalmente um pouco menos de álcool, vai ter um pouco menos de pressão no vinho. O método tradicional vai fazer uma segunda fermentação em garrafa, aonde vai ter um vinho espumante, então vamos os dois com vinhos espumantes, mas com vinho com um pouco mais de pressão, normalmente vai ter um tempo maior de autólise, vai ter um processo, vai ser um processo diferente. Né? Falei bastante sobre espumantes, eu dei algumas aulas, eu falei sobre espumantes brasileiros na aula 34 e 35, foram 2 aulas sobre espumantes brasileiros. Depois a gente começou espumantes do mundo, foi na aula 58, onde a gente falou um pouco mais sobre espumantes do mundo. Okay? A gente vai ter mais aulas sobre espumantes, a gente aprofunda um pouco mais. O Bruno Gatuso perguntou, pode ser usado a garrafa, o nome Vale do Rhône? Se pode ser utilizado? Então, na verdade, a gente tem uma IGP que não se chama Vale do Rhône, mas se chama Rhône. Eles podem usar o nome dessa IGP. Né? Mas como a maior parte dos vinhos tem indicação, tem apelação ou tem indicação geográfica, tem apelação controlada, é o que eles vão utilizar. Certo? É o que eles vão acabar utilizando como citação. Já falamos com a questão da qualidade. O Marcelo falou, os crus do norte são de maior destaque em termos de mercado. A gente vai entrar nisso agora, Marcelo. Mas sim, de modo geral, a gente vai entrar agora na Le Côte Rhône. De modo geral, os vinhos do norte são muito mais valorizados do que os vinhos do sul. Muito mais. A gente fala de Côte-Rôti, Hermitage, né? No sul a gente tem Châteauneuf-du-Pape, que é super importante, mas de modo geral, os vinhos do norte são muito mais valorizados. Tanto que a apelação Côte-du-Rhône, que é a mais ampla, no norte praticamente a gente não tem vinhos sendo produzidos como Côte-du-Rhône. A gente vai ter praticamente vinhos produzidos como cru. No sul, sim. No sul a gente vai ter bastante Côte-du-Rhône aparecendo. Praticamente a produção toda de Côte-du-Rhône vai ficar no sul do Rhône, porque os vinhos são... Nem toda a área é classificada como cru, e de modo geral os crus até tem um pouco menos de conceito, enfim, um pouco menos de destaque. Vi vocês falando sobre os vinhos da Lafiole, né, que é a Vinhos do Mundo que importa o Brasil, eles mesmos. Rafaela falando que o Côte-du-Rhône o preço é R$ 99,00 e o Châteauneuf-du-Pape é algo em torno de 500 e alguma coisa. Legal. Eu já vou provar os vinhos com vocês e a gente vai comparar duas apelações, né? O vinho genérico não, apelação Côte-du-Rhône, regional, e um vinho cru, que é o Châteauneuf-du-Pape. Acho que é super importante. Mas antes disso, ver se ficou mais alguma coisa aqui que eu não respondi ainda, vocês podem ir trazendo. O André falando que o prof tá acelerado hoje. Ritmo dia das crianças e ritmo dia dos professores. É isso. É um pouco sim. Apesar que na parte da revisão a gente foi um pouco mais rápido ali, porque a gente já viu isso na aula passada. A aula passada tá liberada para vocês. Aproveite para vocês assistirem, né? Nossa aula número 64, que eu faço a introdução ao Vale do Rhône. Então a gente tem uma base lá. Eu tive também alguns comentários de vocês aqui referente aos vinhos, né? A Jimenez falou que já degustou Châteauneuf-du-Pape, enfim, e que alguns dizem que tem um pouco de dificuldade de achar esses vinhos para comprar na internet. Enfim, eu acho que vocês conseguem encontrar, inclusive na própria loja da Vinhos do Mundo. Enfim, a Vinhos do Mundo é uma importadora que está trazendo Lafiole para o Brasil. E eu gosto muito do conceito, principalmente de garrafas, enfim. Daqui a pouco a gente degusta, vamos ver qual é a qualidade desses vinhos, né? Nada melhor do que a gente degustar para a gente tirar a prova de qualidade desses vinhos. Mas antes da gente degustar, deixa eu voltar para cá, para que a gente entre na Le Côte Rhône. A gente falou de OA, falamos das periféricas, mas o mais importante está aqui em Le Côte Rhône, né? Ou seja, as encostas do Rhône. É o maior destaque. Então, lembrando, tá? A gente separa aqui Rhône Norte. Opa! Então, a gente separa aqui Rhône Norte de Rhône Sul. Aqui no Rhône Sul, as Le Côte Rhône. Então, e por que elas se chamam de Le Côte Rhône? Vocês pararam para ver? São as encostas do Rhône, ou seja, o rio Rhône está cruzando toda essa região. Então, os vinhos ficam em encosta. Conforme a gente vai sendo mais periférico, vai ficando áreas mais planas e com menos encosta. No norte, mais encosta. No sul, vai tendo áreas mais planas e conforme vai subindo aqui em direção aos Alpes, que a gente vai tendo um pouco mais
de altitude também. Inclusive, a gente vai ter aqui no Rhône Sul alguns desses crus que ficam mais em direção ao leste, a gente vai tendo também um pouco mais de altitude. Mas vamos separar. Então, estamos falando agora de Le Coteau, as encostas do Rhône. Essa área super destacada, que vai, então, pegar o norte e uma parte do sul, aqui demarcadinho, contorna aqui, aonde a gente vai ter 4 conjuntos de apelações importantes. Então, na verdade, vamos simplificar. 3 conjuntos de apelações importantes. Primeiro, todo vinho produzido nessa área, está dentro de uma apelação chamada Côte du Rhône. Aí uma apelação. Quando eu estou falando Le Côte du Rhône, eu estou falando das encostas do Rhône. Começa em 1600 o conceito. Então, todo vinho produzido aqui dentro, eu posso classificar como Côte du Rhône. Posso usar a apelação Côte du Rhône. Só que, dentro dessa macro área, que vai, lembrando sempre, né, pegando a referência sempre lá de Lyon, lá no norte, a Avignon, aqui no sul. Então, toda essa área está dentro de uma apelação, foi uma das primeiras apelações que surgiu na França inteira, chamada Côte du Rhône. Só que algumas áreas aqui dentro se destacam. Para vocês terem ideia, a gente está falando aqui em apelação, dentro da apelação Côte du Rhône, a gente tem algo em torno de 140 vilarejos permitidos. Ou seja, é muito amplo, é muito grande. A maior parte de produção da apelação Côte du Rhône vai estar principalmente aqui no Rhône Sul. Por quê? Porque a área é mais ampla. Vejam as áreas de vinhedo do Rhône Norte. É bem mais estreito. É bem mais limitado. O Rhône Sul é mais amplo. Então, a maior parte da produção da apelação Côte du Rhône vai estar aqui no Sul. E um ponto importante é que algumas áreas aqui do Sul, alguns desses vilarejos, desses mais de 140 vilarejos que a gente tem permitidos em Côte du Rhône, a gente tem alguns que se destacam um pouco mais em qualidade. Que alguns anos depois, a apelação Côte du Rhône vai surgir lá em 1937, mas começou a se ver que algumas dessas áreas tinham um destaque maior. Então surgiu uma apelação uns 30 anos depois de alguns desses vilarejos de maior destaque, que é uma apelação separada, é uma apelação diferente, que foi chamada de Côte du Rhône Village, ou Côte du Rhône Village, que é o termo correto. Côte du Rhône Village é a grande diferenciação que se tem para alguns vilarejos de maior qualidade. Só que aí muda o nome da apelação, vira apelação Côte du Rhône Village. Desses 140 municípios, mais ou menos aí um pouco mais de 90 desses vilarejos podem ou estão dentro dessa área chamada Côte du Rhône Village, que são algumas áreas mais destacadas. E aí vai mudar o nome da apelação. Só que a gente tem algumas regras mais rígidas também dentro dessa produção. Côte du Rhône Village, a produção é um pouco mais rígida, né? O volume, o rendimento, né? São regras um pouco mais rígidas para subir um pouco mais a qualidade, porque o nível de qualidade de Côte du Rhône e até de Côte du Rhône Village, que é um nível de exigência um pouquinho maior, é muito flexível. Então, Côte du Rhône, gente, vai ter produtores fazendo vinhos muito bons, mas a grande maioria vinhos mais simples, mais leves, mais frescos, fácil de ser consumido. Já Côte du Rhône Village já são áreas mais restritas que já têm um controle maior de produção. Então, para vocês terem ideia, aqui o volume, o rendimento, na verdade, Côte du Rhône, a gente está falando aí de 52 hectolitros por hectare. Em Côte du Rhône Village, a maioria dos produtores faz aí abaixo de 40 hectolitros por hectare, ou seja, uvas um pouquinho mais concentradas. E dentro dessa área toda aqui de Côte du Rhône, a gente vai ter algumas áreas mais destacadas, que é o que a gente vai chamar
de cru, que na verdade a gente vai ter 8 no norte e 9 no sul, que são apelações exclusivas, como Côte Rôti, Condro, estava falando para vocês, né? Châteauneuf du Pape aqui no sul, Vacqueyras e outras. Esse a gente vai começar a ver agora. E o que eu vou degustar com vocês? Eu vou degustar agora, pra gente... Vamos dar uma limpada aqui. Eu vou degustar agora com vocês, então, 2 vinhos do mesmo produtor, comparando um vinho cru, aqui de Châteauneuf du Pape, com um vinho Côte du Rhône, que é essa apelação mais ampla, mais genérica. Okay? Não é genérica, na verdade, é o que a gente chama de apelação regional, porque ela é uma apelação mais ampla. Tá? Aí o produtor vai fazer toda a diferença. Então, o que eu vou degustar? Eu servi as 2 doses desse vinho, de cada um desses vinhos, trazer aqui para vocês. Então, um Côte du Rhône, vocês podem ver aqui, ó, opa, aqui. Podem ver aqui que tá, ó, Lafioly, Côte du Rhône, e tá aqui, ó, Appellation Côte du Rhône Contrôlée. Tá? Dá pra gente ver aqui. E Châteauneuf du Pape tá dizendo diferente, né? Appellation Châteauneuf du Pape Contrôlée. São 2 apelações diferentes. Só que a apelação Côte du Rhône é uma apelação mais ampla. Então pode vir uva de qualquer área, de qualquer espaço ali de produção, né? Daquela área das Les Côte du Rhône. Ok, vamos provar. Vamos começar provando o Côte du Rhône, que é esse vinho aqui regional, um pouco mais amplo. Né? Deixa eu botar para essa câmera aqui. Aonde a gente tem um vinho que, como a maior parte é no Rhône Sul, a produção, o que a gente vai ter aqui? Normalmente um corte com predominância da Grenache, aparecendo alguma coisa de Syrah, alguma coisa de Cinsault, até alguma coisa de Mourvèdre, mas normalmente a Grenache aí em uma parte importante. A gente tem algumas regras nas Côte du Rhône Village, para a questão principalmente dos vinhedos, então eles exigem que se tenha mais vinhedos para Grenache. Daqui a pouco a gente dá uma olhada no que é esse vinho aqui, qual é o corte dele. Mas visualmente é um vinho que tem um pouco menos de intensidade de cor, média menos. É um vinho vermelho rubi, ainda bastante brilhoso, sem resíduos. No nariz, sem agitar a taça. Interessante. A gente tem um toque de fruta vermelha. A gente tem um toque especiado, tem muito aroma de pimenta branca. Tem um toque herbal e até um toquezinho de um toquezinho de aquela especiaria, além da pimenta branca, tem um toquezinho que quase lembra alguma coisa de gengibre. O gengibre um pouco mais fresco, assim. Gostoso o perfil aromático. Intensidade média. E assim, é um vinho extremamente complexo, mas tem bastante perfis de aromas assim mais direto, né? Que a gente chama mais franco, né? Mais nítido os seus perfis de aromas. Vamos agitar a taça. Legal. Agitando a taça, ele ganha um pouco mais o perfil dessas especiarias, ganha um pouco mais dessa pimenta branca, ganha um pouco mais dessa nota. Até uma nota terrosa começa a aparecer um pouquinho, uma nota herbal seca começa a aparecer um pouquinho. Mas o que importa agora, principalmente, é a boca. Vou mostrar para vocês antes de colocar na boca. Esse vinho aqui, opa. Derrubar o microfone fica melhor. Então, Côte du Rhône, aqui. Lafioly. E aqui vocês estão vendo, né? Appellation Côte du Rhône Contrôlée. Se fosse Village, apareceria Appellation Côte du Rhône Village Contrôlée. Tá? Safra 2018. Mas vamos degustar ele. Vamos sentir um pouco das suas características. É um vinho seco. O vinho tem volume de boca, principalmente por causa do álcool bem evidente. O tanino dele, médio menos, uma textura até um pouquinho mais grossa, quase chegando em médio. A gente tem esse corpo médio e esse álcool médio, mas assim, uma atenção para esse álcool. E em boca ainda muito um aroma primário desse vinho, né? Tem uma nota evolutiva, ele perde um pouquinho
em sabor. Tem um perfil aromático, um aroma direto, nariz um pouco mais evidente. Mas um vinho mais... tem um pouco de peso, não é um vinho encorpado. Um vinho de médio corpo, chegando em médio corpo. Tem um perfil aromático um pouco mais pronunciado. Um vinho interessante, bem feito. Né? Tá na faixa aí, o pessoal tava falando que é algo em torno de R$100. E é Coturron. E aí vai depender muito de produtor. A ideia de Coturron, né, a apelação Coturron é exatamente ser vinhos um pouco mais frescos, vinhos um pouco mais fáceis de ser consumido, vinhos um pouco menos complexos. Nível de qualidade desse vinho é bom, é um vinho bem feito, é um bom vinho, não passa disso. Eu acho que ele pode evoluir um pouco mais, né? A acidez dele chama atenção um pouquinho, porque ela, ela é média, mas assim, a gente tem esse teor de álcool um pouquinho mais evidente, que está dando um pouco mais de corpo, de volume de boca, 14% de álcool, lembrando que a gente está numa região quente, é sul do Rhône, então a gente está numa região mais quente. Esse vinho, né? Eu vi que vocês estão trazendo várias perguntas, já vou responder as perguntas de vocês, tá? Esse vinho especificamente, a gente está falando de um vinho que é 70% Grenache e 30% de Syrah. Isso que a Syrah tá trazendo essa nota especiada um pouco mais evidente, porque muita essa especiaria branca normalmente é da Grenache. E é um vinho que passa algo em torno de 6 meses aí em carvalho. E carvalho antigo, muito utilizado. E, enfim, até a acidez desse vinho... A acidez desse vinho é média, mas ele é um pouco mais intenso nas suas estruturas. É um vinho que não é um vinho de guarda, é um vinho para consumo jovem. Falando especificamente de Coturron, ele tem uma qualidade um pouquinho acima da média de Coturron, porque tem muito vinho, gente, cuidado, tá? Coturron tem muito vinho, por mais que seja uma apelação regional, tem muito vinho genérico, assim, qualidade baixa, enfim, que não entrega muita característica. Tá? Então, cuidado, porque a gente encontra Coturron no Brasil a partir de 60, 70 reais a gente encontra. Tá? Só que aí a qualidade é bem baixa. Então a ideia exatamente de Coturron é isso. Né? É fazer vinhos mais fáceis de serem consumidos. É fazer vinhos mais frescos, mas a maioria vem do Rhône Sul. Então, normalmente esse álcool um pouco mais evidente, esse caráter de fruta vermelha um pouco mais evidente. A persistência desse vinho é um pouco abaixo de média, mas ele está entregando bem hoje para perfil de Coturron. Um pouco acima da média, inclusive, de Coturron como um todo. Tá? Mas é legal da gente provar. E claro que melhores Coturron, a gente vai encontrar melhores produtores, a gente vai encontrar Coturron com preço mais alto, chegando a 200, 300 reais no Brasil dos melhores produtores. Ah, por que tem um Coturron que vale 300 reais? Bom, normalmente é com um cuidado um pouco maior, enfim, produtores de maior qualidade. Encontra, tá? Produtores importantes, encontra no Brasil. Esse aqui é um produtor, vamos lá, tá numa faixa média, mas acima da média dos Coturron como um todo. Mas ok, então a gente volta agora para o nosso segundo vinho do mesmo produtor, mas agora fazendo um vinho cru, que é Chateauneuf du Pape, que é, com certeza, dos cru o mais importante do sul do Rhône. Disparado. Disparado. É uma relevância super importante. E Chateauneuf du Pape foi uma das primeiras apelações a surgir exatamente porque eles queriam separar, eles queriam se diferenciar do restante de Coturron. Coturron ficou muito famoso, né? Então eles queriam ter uma apelação protegida, dizendo, olha, aqui é algo especial, aqui é algo diferente. Então nasce a ideia, na verdade, das apelações controladas na França, vai nascer muito por causa de Chateauneuf du Pape, que a gente já viu que tinha um conceito histórico importante. Estão perguntando da história da garrafa, eu já conto para vocês um pouquinho da história da garrafa. Tá? Mas vamos degustar agora o Chateauneuf du Pape. Eu peguei uma outra taça aqui, tadinho, servidinho. Então vamos ver. Aliás, essa garrafa de Chateauneuf du Pape, antes de eu degustar, vou mostrar para vocês aqui. Ela vem, gente, ela vem toda suja, como ela fica na adega. Ela vem com uma sujeira impregnada, vem com um papel para proteger, enfim. E Chateauneuf du Pape normalmente tem a coroa papal marcada na garrafa, certo? Todos têm? Não.
mas é um conceito histórico bastante utilizado. Chateauneuf du Pape normalmente tem a coroa papal, contei a história para vocês quando o papado estava em Avignon. Então, normalmente tem marcado. Tá? Alguns produtores usam esse Lafiole, usam inclusive usa a mesma garrafa para o Coton, mas normalmente tem com diferentes formas de impressão da coroa papal. E a gente pode ver aqui, ó, que ele está dizendo já, né? Apelação Chateauneuf du Pape Contrôlé. Né? Já é uma apelação exclusiva, uma apelação mais restrita. E esse formato de garrafa, na verdade, foi uma garrafa que ganhou um concurso nos anos 50, que eles fizeram para ter uma garrafa, um concurso cultural, para ter uma garrafa representativa, enfim. Esse produtor acabou ganhando e aí ele usa essa garrafa até hoje. Eu limpei essa garrafa porque para ficar na adega, ela com essa poeira, que é a poeira que fica, né, fica meio impregnada nela assim. Ainda tem um pouco aqui, se vocês olharem a foto, depois eu mostro para vocês aqui na coroa papal, ó, podem ver que tá meio sujo ainda. Aqui tá meio aqui, ó. Tá meio sujo aqui. Enfim, eu tirei para botar na adega para manusear, senão fica soltando um pouco daquela poeira. Mas é um conceito histórico legal, tá? Vou dizer para vocês que é um conceito histórico bacana. Agora, vamos provar o Chateauneuf du Pape do mesmo produtor, que tem uma intensidade média de cor, um pouquinho maior. A coloração dele é um vermelho rubi. Começa a ter uma bordinha um pouquinho mais alaranjada, mas ainda predomina o rubi. É bastante brilhoso. No nariz, tem uma intensidade um pouquinho maior, mas tem uma complexidade maior. Tem mais caráter de fruta vermelha. Os aromas são mais primários ainda. Tem uma nota medicinal, começa a aparecer assim como aquele macerado de ervas. E a intensidade ela sobe um pouco mais, né? Uma intensidade média a mais, quase entre média e média a mais. Até classificar como média a mais. Vamos agitar a taça. Agitando a taça, aparece um pouco mais essa nota, começa a aparecer um pouco mais a nota especiada. Aqui ela já parece um toque de uma pimenta rosa, uma pimenta, até um toque de pimenta preta gostoso, mas principalmente perfil frutado. Ele é muito mais frutado do que o Coton. Legal, esse macerado de ervas gostoso. E esse nota, muito essa nota é uma cereja vermelha, uma framboesa madura, bem gostoso. Legal, vamos colocar na boca. Chateauneuf du Pape agora, né? Bem diferente. O que a gente tem aqui? Nossa, primeira coisa que chama muita atenção é sabor. Sabor em boca. Tô falando com vocês, eu tô com o sabor do vinho ainda na boca. Só que diferente. Bom, vamos para a parte estrutural. É um vinho seco, parte boca, gustativa. É um vinho seco, é um vinho com álcool médio, mas muito integrado. Né? Podemos até colocar. Ele é muito integrado. Provavelmente ele deve ter uns 14,5% de álcool. 14,5% de álcool, mas é muito integrado. O outro com 14% a gente sentia esse álcool aparecendo um pouco mais. Aqui a gente sente o álcool muito integrado. Então eu colocaria ainda com álcool médio, sensorialmente. Agora, acidez média a mais, tanino médio, mas muito mais fino. E esse corpo médio mais. Mas o que mais chama atenção nesse vinho, Chateauneuf du Pape, é o sabor. Ele fica muito mais tempo sabor em boca. Ele é muito primário ainda, o sabor desse vinho. Tá muito esse caráter da fruta, esse caráter de erva, esse caráter... O especiado aparece, mas ele é muito mais longo. Ele é um pouco mais complexo. Ele é franco que nem o outro, mas ele é muito mais... É muito mais direto nos seus aromas, mas principalmente ele é mais prolongado os seus aromas. Em boca tem um preenchimento de sabor maior. Claro que isso tem uma integração maior. E, nossa, é um vinho, é um outro padrão, é um outro patamar de vinho. Tá falando de um vinho com nível de qualidade maior. Claro que preço maior, enfim. Esse Chateauneuf du Pape, ele é um corte, aliás, eles fazem um corte, o Lafiole, ele faz um corte de diferentes safras. Então eles têm vários vinhos reserva,
que eles vão fazendo cortes, tanto que eles fazem Chateauneuf não safrado, porque não é de um único ano. E aí a gente já tem aqui uma composição diferente, que vai ter já Grenache, Syrah, Mourvèdre, Sancerre, e provavelmente alguma outra uva pode aparecer. Mas assim, uma complexidade bem maior. Né? Complexidade bem maior. Então eles usam aí normalmente até 40% de outras safras. E aí eles vão também ter uma passagem longa por madeira, normalmente aí 4, 5 anos em madeira, aqueles madeiras usadas, né? Aqueles barris bastante utilizados. E a ideia deles aqui no Chateau de Pape, esse produtor, é ter uma consistência maior. Interessante. E ele entrega um pouco mais, vou dizer para vocês, viu? Entrega um pouco mais que a média de Chateau de Pape. Cuidado, gente. Chateau de Pape é muito famoso. E tem muito vinho Chateau de Pape que é caro. Côte-Rône, de modo geral, muitos os vinhos são mais acessíveis. Chateau de Pape não tem Chateau de Pape acessível. Eles são caros. São caros. E a maioria das vezes a qualidade. Muito Chateau de Pape, a qualidade é baixa. É baixa. Aqui não. Aqui a gente tá com um produtor que tá com uma qualidade acima da média de Chateau de Pape também. Tá? Só que, claro, outro patamar de vinho. Isso que a gente começa a entender já dos cru. Os cru, eles entregam muito mais. Eles entregam muito mais qualidade. Eles entregam muito mais características. Aqui a gente tem um nível de qualidade desse vinho pela percepção. Primeiro que é um vinho jovem ainda. É um vinho que precisa de um tempo aqui para ele conseguir evoluir um pouco mais, né? Apesar de já estar gostoso, já dá para tomar, mas ele é um vinho jovem, tem um tempo para percorrer. Mas principalmente sabor, nível de qualidade desse Chateau de Pape, vamos lá. Vamos botar que é um vinho já chegando em muito bom, tá? Já é um vinho que já tá chegando em muito bom. Podemos discutir algumas coisas, mas assim como o Côte-Rône a gente estava discutindo, ele é bom, mas né, talvez algumas coisinhas aqui poderia ser melhor, quase ali entre um aceitável e bom. Aqui a gente já está discutindo um vinho em um outro patamar, e isso que faz a diferença quando a gente fala dos vinhos crus. Os vinhos crus, eles entregam muito mais qualidade do que os Côte-Rône como um todo. Tá? Aliás, quando a gente fala de Côte-Rône, então é legal a gente entender isso aqui, que é os Côte-Rônes, então, podem ser produzidos em toda... Eu vou dar mais um gole de Chateau de Pape aqui em homenagem a vocês. Essa nota especial também tá aparecendo bem na boca já. Legal. Gostoso. Tava falando de Côte-Rône para vocês. Então, toda a área de Côte-Rône que pode ser demarcado, como Côte-Rône, que vocês estão vendo em vermelho, tanto no norte quanto no sul, de modo geral, o Côte-Rône vai vir do sul. Porque no norte, praticamente, são vinhedos crus. Pode vir Côte-Rône lá? Pode. Mas, de modo geral, não. É uma então, apelação Côte-Rône, controlei, desde 1967. E em 1967, algumas áreas de maior destaque aqui no sul, aonde vocês estão vendo marcadinho com esses pinguinhos vermelhinhos aqui, são áreas onde 95 vilarejos de maior destaque de Côte-Rône conseguiram criar uma apelação própria chamada Côte-Rône Village. Então, Côte-Rône Village, de 67, são essas áreas de maior destaque, onde a gente tem algo em torno aí de 95 vilarejos. E esses vilarejos, alguns deles, hoje, um pouco mais de 20 vilarejos, podem, dentro da apelação Côte-Rône Village, pode também colocar o nome do vilarejo, que seriam aqueles 20 vilarejos de maior destaque dentro da apelação Côte-Rône Village. Porque o que acontece? Desses 21 vilarejos, Côte-Rône Village, que levam o nome do vilarejo, eles estão a um passo desses vilarejos, Côte-Rône Village, com o nome do vilarejo. Lembrando que tem uma área com 95 vilarejos que só vai se chamar de modo geral Côte-Rône Village. 21 pode se chamar Côte-Rône Village e colocar o nome do vilarejo. Porque esses estão a um passo, eles têm uma qualidade maior, por isso que levam o nome, eles estão a um passo de se tornar um cru. E Côte-Rône Village, gente, 100% está no Rhône Sul. Porque no Rhône Norte, praticamente todos já são cru. Então, eles vão virar cru? Depende.
Depende como eles vão se desenvolver com o passar do tempo e tudo mais. Eles podem vir a se tornar um cru aqui do Vale do Rhône. Tá? Eles vão lutar, tem que mostrar qualidade alta, consistência e tudo mais para conseguir ter essa mudança. Então, Côte du Rhône, toda a área. Côte du Rhône Village, no sul algumas áreas maiores, 95 vilarejos. Côte du Rhône Village, com o nome da vila, 21 vilas de maior qualidade dentro dos villages. E esses que estão lutando para se tornar um cru futuramente. Como a gente teve algumas mudanças de alguns Côte du Rhône Village com o nome da cidade, como Cairan, né? Cairan acabou se tornando, era um Côte du Rhône Village com o nome de vilarejo, acabou se tornando um cru do Rhône com o passar do tempo. Mas isso, né, precisa de tempo, precisa de consistência e tudo mais. Então aqui alguns Côte du Rhône para vocês. Então o produtor vai fazer toda a diferença. Côte du Rhône pode ser branco, pode ser tinto. Praticamente eles vão vir, eles são o maior volume de toda a produção do Rhône, praticamente vão vir do sul do Rhône. Do sul vai ser normalmente um corte para o vinho tinto predominando, e a maior parte dos vinhos Côte du Rhône são tintos, predominando principalmente a Grenache e aparecendo alguma outra uva que pode entrar no corte, tá? Pode fazer 100% Grenache? Pode. Pode ter Côte du Rhône no norte? Pode, mas normalmente quando tem, que é raro, vai ser normalmente daí com Syrah, tá? Porque os vinhedos no norte praticamente são de Syrah. Então, claro, produtores importantes, né, como o próprio Guigal, a gente já falou sobre ele, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, o próprio Guigal faz vinhos muito interessantes, né, mas um pouco mais caro, produtor de maior qualidade. Le Violet é um produtor que chega no Brasil, pelo menos chegava no Brasil, tinha uma qualidade bem interessante, né, aqui ó, eu tô no Village, e quem trazia era Porto a Porto e a Casa Flora, gente, custava algo em torno de R$70 e entregava muito bem. Eu não sei se está chegando ainda, a última vez que eu vi estava em falta, mas que estava entregando realmente muito, muito bem. Tá? Entregando em uma qualidade bem, bem interessante. Certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos entrar nos crus do Rhône. Mas, que eu estou vendo, meninos e meninas, nós já estamos a mais de 1h30 de aula e nós temos que falar de todos os crus do Rhône, né? Que são os 8 crus do norte e os 9 crus do sul. Então, o que nós faremos? O que nós vamos fazer? Nós vamos terminar essa aula na nossa próxima aula para a gente poder falar com calma sobre os crus. Que agora nós vamos entrar no Rhône Norte e no Rhône Sul, nos crus, né? Côte-Rôti, Condro, Château-Grillet. Vamos olhar esses meninos. Né? Vamos olhar isso com um pouco mais de calma. Os 17 crus, vamos olhar com um pouco mais de amor e carinho. Só que não vai dar tempo na aula de hoje, né? Que a gente já passou de 1h30 de aula. Então nós vamos fazer isso na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos falar então sobre os crus e a gente finaliza o Rhône, né? Então vocês merecem. Eu vou dar esse presente para vocês. Vamos fazer 3 aulas sobre o Rhône para vocês saírem semi-especialistas do Vale do Rhône. Tá? Semi-especialista tem que continuar estudando, né? Tem que continuar estudando bastante. Mas vamos fazer isso. Aonde a gente vai falar um pouco mais então sobre os crus. Eu não contava que a gente fosse demorar tanto na nossa aula, mas ainda vamos fazer uma coisa também na aula que vem, tá? Eu vou degustar e vou comparar um cru do Rhône Norte com um cru do Rhône Sul, porque hoje a gente comparou uma apelação regional, do Rhône, com uma apelação cru Chateau Spa. Eu vou provar outra apelação do Rhône Sul, que não sei se Chateau Spa, que já degustei 2 vezes, né? Na aula passada do Paul Jaboulet, que é um produtor super importante. Eu vou trocar a apelação. Então eu vou degustar um vinho cru do Rhône Norte comparando com um vinho cru do Rhône Sul, porque daí a gente vai comparar 2 crus. Vamos fazer isso, tá? Vai ser o nosso acordo. A gente vai ver que predomina a Syrah no Rhône Norte e corte com Grenache, Syrah, Mourvèdre, Sanson e outras no Rhône Sul. Nós vamos comparar isso, mas vai ser bacana, ok? Mas eu vou falar isso para vocês durante a semana, ok? Prometi um presente para vocês. Então, a gente vai continuar a aula do Rhône na semana que vem, tá? Então, a gente vai continuar a aula do Rhône na semana que vem, tá? Ok. Coloquei, obrigado quem tá falando pelo dia do professor, muito obrigado. Bem bacana. Tá.
Como nós vamos começar a aula que vem falando de Syrah, eu vou dar um presente para vocês, tá? Vou dar um presente para vocês, um presente lindão, ok? Vou dar um presente lindão, que vai ser a roda de aromas da Syrah, tá? E tá trabalhando nessa roda de aromas, ok? Não vou falar um pouco mais sobre ela na aula que vem, mas eu já vou dar ela de presente para vocês, tá? Que é aplicado dos principais aromas e sabores dos vinhos de Syrah, tá? Que é a nossa lindona roda de aromas aplicadas aqui dos perfis dos seus principais aromas, certo? Então eu vou falar para vocês com um pouco mais de calma dos perfis de aroma, principalmente Syrah, perfil frutado, esse perfil floral, esse perfil de alguns aromas químicos, né, muito relacionado ao alcatrão, os aromas evolutivos, esses amadeirados, esses empireumáticos. Então, vou dar para vocês a roda de aromas, tá? Vou dar como? Assim que acabar a aula, eu vou para os alunos dos grupos fechados, eu vou mandar nos grupos para vocês, tá? Os alunos dos cursos fechados, eu vou mandar para vocês. E para os alunos que são alunos aqui das nossas aulas, sabe, dos grupos abertos, eu vou colocar para vocês lá no Telegram, para vocês baixarem, tá? Vai ser lindona, vocês vão adorar. Porque a gente vai voltar a aula que vem, aí a gente vai comparar os crus agora e a gente vai falar sobre Syrah, e a Syrah é uma das uvas tintas mais cultivadas do mundo, super importante que nasce o conceito aqui no ROM. Então eu vou dar esse gráfico lindão para vocês, que a gente tá trabalhando nele, e ficou lindo demais, tá? Ficou realmente muito, muito lindo. Eu vou dar um presente para vocês que ficaram aqui. Quem é aluno, só esperar, assim que acabar a aula, eu vou postar lá para vocês. Quem não é aluno, tá? Quem não é aluno, vai baixar lá na comunidade aberta do Telegram, tá? Vai baixar lá em www.comunidade.marcelovargas.org. Claro que quem é aluno, né? Quem é aluno sempre tem um negocinho especial, tá? Então quem é aluno aguarda lá que vai ter um negocinho especial para vocês sempre. Mas quem só tá aqui nas nossas aulas de sábado abertas, não tem problema, vai ter um presente também para vocês, a roda de aromas para vocês lindona, tá? Quem é aluno vai ter um presentinho mais do que especial para vocês. Quem tá no Telegram é só aguardar lá, tá bom? Vou explicar para vocês assim que acabar a nossa aula de hoje. Certo, meninos e meninas? Estamos chegando no final da nossa aula. Foi uma grande alegria a gente seguir falando sobre os vinhos do Vale do Rhône. A gente conseguiu avançar bastante hoje, agora praticamente os crus. Então, na aula que vem a gente vai finalizar os vinhos crus do Vale do Rhône. Bom, deixando um beijo mais que especial no coração de cada um de vocês. Foi incrível como sempre. E um brinde até a nossa próxima aula. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.